Então, primeiramente, bom dia, desculpem pelo áudio que está um pouquinho ruim no lugar que eu estou gravando, mas... Então, eu sou o Eduardo, irei apresentar o trabalho sobre glicosinolatos, glicoalcaloides e nitratos. Bom, os glicosinolatos, iremos começar pelas características deles. Eles são metabólitos secundários encontrados em inúmeras plantas de cultivo, como abóbora, couve-flor, nabo, rabanete, raízes fortes. Ele é característico de condimentos picantes, então como a mostarda, né, também nós temos. Essa substância ela será hidrolisada pela enzima mirosinase, porém elas estão em compartimentos separados da planta, elas não entram em contato normalmente, tem que haver algum excesso, algum corte, alguma maceração na planta para que esses compartimentos separados entrem em contato entre si e ocorra então a hidrólise dessa substância. Ele é um composto bioativo, hidrofílico, termicamente estável e quimicamente estável também. Aqui nós temos então algumas concentrações frente às hortaliças que eles se apresentam, são variáveis, certo? Então eles vão estar de acordo com o jeito que é feita a fertilização, com o jeito que é empregado o cultivo, tem diversas variações então frente a esses processos. A estrutura química deste componente, ele é formado basicamente por um átomo de carbono que estabelece 3 ligações, um com o grupo beta de tioglicose, um com o grupo sulfato e uma cadeia lateral. Essa cadeia lateral que ela vai diferenciar um glicosinolato do outro, então tem variações de acordo com o alimento que nós estamos tratando, de acordo com a hortaliça que nós iremos trabalhar, né? Nós podemos então ver ali que teremos diferenças, por exemplo, para o repolho, brócolis, couve, rabanete, tem diferentes tipos de glicosinolatos. Então, o produto da hidrólise desses glicosinolatos são os isoticianatos, nitrila e sulfatos inorgânicos. Então, essa hidrólise, como eu havia comentado antes, ela ocorre quando se tem um corte, maceração, cozimento ou no intestino, certo? Os isoticianatos, eles têm atividades antimicrobiana, antifúngica e antibacteriana. Então, ele é uma maneira de proteção dessas hortaliças quando ocorre algum advento externo frente a elas. Então agora nós teremos a toxicidade dessa substância. Então em grandes concentrações elas podem sim ser tóxicas, causando principalmente a doença do bócio, que já é conhecida por nós, que é frente à falta de iodo, né, a absorção de iodo. Também pode causar doença nos rins, no fígado e alterações na tireoide que estão amplamente ligadas ao bócio. Então, substâncias bociogênicas são aquelas que alteram a síntese e a liberação, tendo como consequência ação hormonais na tireoide. As plântaras crucíferas, ou seja, essas que eu havia falado antes, do gênero Pássicas, elas contêm goitrina, uma substância que é derivada dos glicosinolatos e que inibem a organificação do iodo, ou seja, elas impedem essa ligação do iodo com a tireoglobulina, então, que são principalmente responsáveis pelo armazenamento dos hormônios da tireoide. Então elas vão estar inibindo a ligação desse iodo com a tireoglobulina, fazendo com que então tenha uma falta deste componente no nosso organismo. Então o tiocianato, ele bloqueia a ação do TSH, que é basicamente o que estimula as glândulas da tireoides a absorverem esse iodo. Então, o que ocorre? Essa má absorção do iodo pela tireoide vai causar uma deficiência que é
que é a doença de Bosio. Então, caso a pessoa tenha a dieta que seja rica neste componente e tenha um baixo consumo de iodo, pode ser que aconteça essa doença, certo? Pelo que eu li da parte tóxica, da dose tóxica, não se tem uma base certa, existem variações da DL50, enfim, de outras análises, mas nenhuma é específica. Normalmente é por peso corpóreo. Então, eu coloquei aqui uma variação que eu encontrei em literatura, que é mais ou menos de 50 a 200 miligramas de consumo por dia. Pode ser uma dose tóxica também, dependendo do peso da pessoa. Os glicoalcaloides, então, ele tem as suas características de serem compostos tóxicos também, naturalmente presentes em partes da batata. Eles são envolvidos no mecanismo de defesa contra insetos e organismos, então, assim como o outro componente, ele também é um mecanismo de defesa da batata frente a ações externas, né? Os principais, então, glicoalcaloides presentes na batata são a alfa-solanina e a alfa-chaconina, e também são termoestáveis. Algumas modificações que nós podemos analisar, então, na hora de se comprar uma batata, são principalmente porque essas modificações vão causar altos teores desses glicoalcaloides no alimento. Então, casca esverdeada, cor esverdeada, como nós podemos ver na foto à esquerda aqui, essa casca ela está esverdeada, então ali demonstra que temos altos teores de glicoalcaloides. Também nos brotamentos desse alimento, no seu apodrecimento, e também quando há danificações neles, como nós podemos ver na foto superior aqui, também vão ter altos teores. A toxicidade, então, que ele emprega, quando tem-se a luz incidindo frente à batata, ela tem uma ação sobre o estímulo da clorofila e também dos glicoalcaloides, então que causa essa cor esverdeada e também elevadas concentrações dos glicoalcaloides. Sendo assim, temos maiores problemas com toxicidade frente a ingerir esse alimento em grande quantidade. Não é válido cozinhar o alimento com o intuito de retirar então esse composto, já que ele é insolúvel na água e estável ao calor. E os glicoalcaloides eles podem ter duas ações tóxicas frente aos organismos dos seres humanos, principalmente agindo sobre o sistema nervoso central, que ele então irá agir na acetilcolinesterase, então afetando o sistema nervoso central, que é considerado responsável por vários sintomas neurológicos, e também ele terá ação frente às membranas do trato gastrointestinal, tendo uma ruptura das mesmas e podendo causar danos como danos hemorrágicos e hemolíticos nessas membranas, certo? E podem, em algumas cavidades corpóreas, terem excesso de fluidos. Os nitratos, então, eu irei abordar um pouco dos nitratos em vegetais, certo? Como já teve um outro grupo antes que falou sobre as nitrosaminas, então abordou um pouco dos produtos cárneos, eu irei adentrar mais na parte dos vegetais. Começando então pelo ciclo do nitrogênio, onde nós temos o ciclo frente ao meio ambiente. Primeiro temos um nitrogênio na atmosfera livre. Então, como ocorre essa fixação no meio ambiente, no solo principalmente? A fixação no solo ela ocorre por duas maneiras, ou por descargas elétricas, ou por fixações biológicas, através de bactérias de vida livre, ou bactérias simbióticas como as do gênero Rhizóbio. Então, ao serem absorvidas para o solo, elas são absorvidas e convertidas em amônia e rapidamente oxidadas a nitritos através de bactérias dos gêneros Nitrosomonas e Nitrosococcus.
Então esse nitrito também vai ser rapidamente oxidado em nitrato pelas bactérias do gênero Nitrobacter. Então, no solo, nós teremos uma maior concentração de nitratos. Essa planta, então, o processo também que nós temos de inversão, de transformação desses nitratos em nitritos, posteriormente amônia, gás de nitrogênio ou óxido nítrico, ele é chamado de desnitrificação. É um processo que ocorre, então, normalmente quando o solo está saturado de água ou ele tem bactérias dos gêneros Pseudomonas. Então, pode ocorrer essa conversão também. Mas, em si, nas plantas, as plantas vão armazenar ou receber o nitrato. Então, esse nitrato ele também pode ser encontrado através de fertilizantes que são utilizados como base o nitrato de potássio, nitrato de amônia, sais de nitrato para fertilização, e também então podem ocorrer através dessa forma a captura pelas plantas. Como ocorre então o metabolismo deste composto dentro dos vegetais e dentro do corpo humano? Primeiramente, dentro dos vegetais, as plantas elas não consomem o nitrato, elas fazem com que dentro do seu metabolismo o nitrato vire amônia para aí sim poder depois serem absorvidas. Então, no citosol, o nitrato ele é reduzido a nitrito pela ação de enzima, como a nitrato redutase, e no cloroplasto dos tecidos clorofilados ou dos plastídeos de tecidos, também nós temos uma absorção através da enzima nitrito redutase, e ele ocorre principalmente pelas ações fotossintéticas ou de oxidação de carboidratos na via glicolítica e na respiração aeróbica. Frente aos seres humanos, então, os nitratos eles são ingeridos através dos alimentos também, como principalmente os vegetais ou as carnes curadas, e eles são reduzidos rapidamente a nitritos pela flora bacteriana da boca, como nós temos também na saliva, nitritos, e no trato digestivo gastrointestinal. Por sua vez, esses nitritos eles podem reagir com as aminas presentes no nosso organismo e formarem as nitrosaminas. O que acontece, o que pode ser um fator benéfico para os vegetais é que, dependendo de alguns contêm ácido ascórbico, o que ajuda? O ácido ascórbico ele vai influenciar que esses nitratos não se tornem tão rápidos nitritos, que são os agentes redutores para essas nitrosaminas. Então, diminuir essa forma de transformação de nitritos para nitratos é uma maneira que se encontra de não ser tão tóxico a alimentos contendo os nitratos. Então, a toxicidade desses nitratos são basicamente em função dessa conversão aos nitritos e posteriormente também podendo ter ações frente às nitrosaminas. Então, esses nitritos, o que acontece? Eles oxidam o ferro 2 a óxido de hemoglobina a ferro 3, formando a metahemoglobina. Então, essa metamioglobina ela vai estar atrelada ao transporte de oxigênio, né? Ela vai estar nessa transferência do oxigênio, porém ela tem uma fraca afinidade com oxigênio. Então, causa que o transporte desse composto seja defasado. Então, os pulmões e os tecidos vão ser afetados, causando então a metahemoglobina chamada metahemoglobina anêmia, certo? Então, para adultos, essa doença ela pode ser reversível, tendo em vista que o nosso sistema ele já está bem avançado, já está bem desenvolvido. Porém, para crianças com idade inferior a 6 meses ou grávidas e indivíduos com acidez gástrica reduzida ou deficiência hereditária em metahemoglobina redutase, que é a enzima que vai converter essa metahemoglobina, pode ser ter problemas tóxicos. Então, o consumo elevado desses nitratos
por sua vez, para esse grupo de risco, pode causar asfixia. E em crianças recém-nascidas, ele causa a síndrome do bebê azul ou cianose, que pode sim levar a óbito. Espero que todos tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato. Muito obrigado.